Olá a todos, sejam bem-vindos ao quadro Entrevistas aos Estudantes de Direito. Espero que estejam todos muito bem e com muita energia para assistir a mais uma entrevista. A minha convidada de hoje chama-se Amanda Zhang, é licenciada em Direito pela Universidade Paulista, UNIP, campus de Brasília, e mestranda em Direito Forense e Arbitragem pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Nesta entrevista, vamos poder conhecê-la melhor na primeira pessoa. Amanda, quero desde já agradecer-te mais uma vez por teres aceitado o meu convite em participar neste quadro de entrevistas aos estudantes de Direito, que acredito ser mesmo uma fonte de inspiração e talvez uma inspiração também para quem esteja em dúvida se deve mesmo seguir este curso ou não. Sem mais delongas, começo por perguntar-te, de onde vens? Então, boa tarde. Então, desde já eu agradeço pelo convite que me fez, né, de estar aqui com essa oportunidade de poder contribuir um pouco, né, não sei quanto, mas um pouco. Então, eu venho do Brasil, né, eu nasci no Piauí, né, no Nordeste do Brasil, mas desde criança eu vivi em Brasília, que é a capital mesmo do Brasil. Então, fui criada em Brasília, então foi lá que eu vivi parte da minha vida. Muito bem. E quantos anos tens? 27. 27 aninhos. Muito bem. E assim um cheiro que te recordes da tua infância aí de Brasília? Bom, acho que um cheiro, literalmente um cheiro, eu acho que não tem um só, teriam, Mais do que um? remetendo a cheiro. Várias fragrâncias que eu acho que ainda remete à infância. Acho que em alguns momentos a gente acaba sentindo um cheiro, não sei, de alguma comida, de algum perfume, sei lá, de alguma coisa assim mais família, que se sente mais aconchegado e tudo, que aí me Claro. remete muito à minha infância. Algo mais específico seria, por exemplo, o cheiro de terra molhada, cheiro da chuva, sabe? Eu acho esse Uau! cheiro muito específico e eu consigo perceber e me remete à infância. Eu acho É interessante. diferente, é único. Eu também partilho da mesma opinião. O cheiro da terra molhada, não é? Da água também, da chuva bater, não é? É muito, muito marcante. E agora, diz-me quais são os teus três pilares. Bom, eu acho que aqui eu não posso encarar como pessoas, né? Eu não posso colocar pessoas. Eu acho que sejam sempre como eu mesma manter o meu bom caráter, a minha, independente da situação, né? Manter o meu bom caráter, ter Sim. coragem e perseverança. Então, eu acho que isso é um caminho que eu escolho seguir e acho que são os três pilares para ter uma boa vida. Muito bem, faz todo sentido. E agora, diz-me dois defeitos e duas qualidades que notas em ti que são mais notórias, que tu podes abordar e tens a certeza que é-te característico. Bom, é mais difícil, né, quando você acaba se analisando, né, olhando para dentro, mas, 2 defeitos, eu sou ansiosa e sou muito preguiçosa. Por mais que eu tenha outras qualidades, mas eu reconheço que eu sou muito preguiçosa. Eu adoro dormir, então, para mim, eu dormiria o dia todo. Isso é bom, E dormir é bom, é muito bom, é. também adoro. Sim, Agora, qualidade, acho que eu sou bem-humorada e leal. Eu acredito que sempre, em qualquer relacionamento, seja de amizade ou seja de tudo, eu sou uma pessoa muito confiável e gosto de demonstrar isso e gosto também da reciprocidade nisso. muito bem. E já agora, como é que lidas com essa questão da preguiça? Como é que a contornas? E para pessoas que te são desleais, uma vez que tu prezas pela lealdade, honestidade, como é que tu lidas com essas situações? Bom, a questão da preguiça, eu realmente me esforço muito, né, então eu tento dormir mais cedo na noite anterior para não ter tanta preguiça de levantar no outro dia. E Sim, também eu conto com a ajuda do meu marido, né, porque aí ele acorda mais cedo que eu e acaba me ajudando a acordar, porque se depender de mim eu coloco 10 despertadores e ligo todos eles. e se calhar só Mas um também que te desperta, não é? assim, aí ele que Mas me já ajuda a tens me uma despertar. ajuda extra. E aí é isso assim que eu consigo. Mas durante o dia eu tento me ocupar muito o meu tempo com isso, para não
me deixar seguir, não me deixar ser vencida pela preguiça, né? Por exemplo, eu vou estudar, então eu coloco uma música que não me deixa relaxar tanto enquanto eu estou estudando, mas que me deixa atenta a outra coisa para que eu tenha um foco. Então, acho que Claro, isso me ajuda bem. Na questão de bom, deslealdade, sim, eu ainda não lidei com situações tão concretas, mas eu falo assim, em sentido de eu prezo por isso e tento demonstrar isso e tento ser assim também, né? Então, eu acho que eu não sei como eu lidaria com isso, assim, concretamente. Mas eu acho que eu me afastaria da pessoa, eu tentaria ver de outra maneira, eu tentaria entender o que levou a pessoa a fazer isso. Eu acho que seria dessa forma. claro, muito bem, faz todo sentido e é bom sempre darmos uma oportunidade às pessoas e a nós mesmos também, não é? Ninguém é perfeito e Sim. é sempre ver o outro lado, não é? Dar o benefício da dúvida até, pronto, não dar mais, não é verdade? E agora, mudando de assunto, diz-me coisas que gostas de fazer nos teus tempos livres que te dá maior prazer. Bom, eu gosto muito de comer. Comer? Então, quando tens Eu gosto. tempo, só gostas de comer, é isso? Eu engordei acho que uns 2 quilos ou 3 nessa quarentena. Mas eu adoro comer tudo, doce, salgado, tudo. Eu gosto de experimentar as coisas e comer. Mas fora isso, eu tento me balancear, né? Não dá para comer tudo, mas É é verdade, assim, e ainda bem, ainda bem. ainda bem que Mas eu gosto, sim, eu gosto muito de assistir séries também, séries interessantes, né? De sim, de fantasias, género. de romance, essas coisas, e livros também. Então, esse é meu passatempo. Eu gosto de passear também, né? De visitar lugares novos, de conhecer, ir à praia. Mas agora, na pandemia, a gente não consegue, né, Infeliz. usufruir tanto desses prazeres, mas eu gosto. É verdade. Muito bem. E qual é que é o teu lema de vida? Se é que tens, guias-te para alguma frase, para alguma lógica, algum pensamento? Assim, eu realmente, como eu me confronto com esse tipo de pergunta, eu ainda fico um pouco pensativa, mas eu fico pensando assim, naquilo que eu ainda não conquistei, naquilo que eu ainda não consegui Ok. conquistar mesmo, né, de ganhar ou atingir aquele objetivo, eu tenho que me esforçar e tornar aquilo possível. Mas, claro, sem prejudicar, sem pisar nas pessoas, nas outras pessoas que eu vou conhecendo pelo caminho, sempre tentando deixar um trajeto mais limpo possível, com talvez, sei lá, boas amizades, né, bons exemplos você vai deixando pelo caminho. Sei que Exato. nem tudo sai perfeito como a gente quer, mas eu acredito que seja isso. Ok, muito bem. Então guias-te por querer sempre o melhor para ti, mas sem pisar ninguém, não é? E dar sempre o melhor de ti. Muito bom, muito bem. E agora diz-me 5 termos jurídicos que todo estudante de Direito deve saber, pelo menos até ao fim do primeiro ano de curso, que te achas que é importante saber. É que sim, aquelas bases. Sim, eu acho que sim, quando a gente entra no curso, a gente não tem muita noção, né? Mas acaba tendo algumas coisas que a gente passa a tentar entender na prática, né? No nosso dia a dia. Então, eu acho que sim, palavras seriam negócio jurídico, imputabilidade, responsabilidade civil e conceito de crime. Muito bem. É muito importante e natural, pelo menos alguns termos, e como a Amanda diz aqui, são estes, não é? Que ela considera, e eu também concordo perfeitamente. Existem muitos outros Sim. termos, não é? Jurídicos, mas alguns convém já saber se ambientar, não é? Que vai ser importante até para a percepção de outras matérias, não é? Que a área de Sim, direito. até para saber, para você se guiar, o que que você quer estudar mais, o que que você não quer, o que que você gosta, o que que não gosta. Acho que também para Exato. isso. É muito importante. Um pouco de pesquisa também, não é? Ajuda sempre com as aulas, com muita leitura também. Para quem não gosta muito de ler, alguma leitura, não é? Mas é sempre bom ler que ajuda, ajuda imenso. E agora, diz-me que aspectos é que tiveste em consideração antes de ingressar o curso de Direito? Bom, eu não tinha 100% de certeza de querer direito antes de ingressar. Então, É? assim, não Estavas era o meu dúvida em quê? objetivo. Meu objetivo era medicina, não era direito. Ok.
Então, antes de entrar para o curso de Direito, eu fiz, lá no Brasil, a gente tem o pré-vestibular, né? Você estuda para prestar o vestibular para as universidades. E lá tem poucas universidades públicas, porque tem uma em cada cidade, assim. Então, tem poucas, você tem que, às vezes, mudar de estado para poder conseguir vaga em outras universidades. Então, assim, eu fiz o pré-vestibular, tentei na UNB, que é a de Brasília. A minha nota, né, como lá eles têm um sistema que é o PAS, PAS, que é durante o ensino médio, você faz todo ano uma prova e no final, como se fosse um vestibular mesmo, e no final é somada a prova dessas três, a nota dessas três provas, e aí você passa ou não em algum curso que você quer. Então, conforme a sua nota, você escolhe o curso que dá para a sua nota, entendeu? Que se adequa à Ok, sua nota. então o vestibular é como se fosse um exame, é isso? A Isso, é preparação. um exame Ou para seja, você entrar na faculdade, para você ser aceito. ok, então tem vários exames ao longo do, como é que eu posso dizer, o secundário, não é? Aqui em Isso, Portugal, sim, durante o secundário, não é? Escolhes uma área, não é? Específica, que depois vai-te dar um leque de opções de curso a seguir no ensino superior, e tens depois, ao fim de 3 anos, depois do 11º, 12º, tens exames específicos, consoante a vertente que tu escolheste, não é? Para fazer os exames. E depois ingressas, não é, para o curso que tu queres no ensino superior em função das disciplinas e da média também, com que tiveres acabado o curso e o exame também. Mas no vosso caso é diferente, ou seja, ao longo dos três anos vão fazendo vários vestibulares, não é? Que tu disseste, sim. vários testes e só depois é que entram, é isso? Isso, aí no final, mas isso é só quem também tem interesse, né? Porque se você não quer se inscrever, você também não escreve. E fica por isso mesmo. Mas depois No não tens final, como entrar para a universidade, não é? tem outra opção. Você pode entrar pelo vestibular tradicional, que aí você faz uma prova, que são todos os conteúdos dos 3 anos do ensino médio, que é o Sim. secundário, né? Estão todas as matérias. E quando você faz anual, é só a matéria daquele ano, então fica um pouco mais fácil. E aí você faz Ok. no final do ano. Isso é só para a UNB, que é a Universidade Pública de Brasília, né? Eu não sei como isso é nas outras universidades. Ok. E lá em Brasília, e aí depois disso, aí tem, né, no final do terceiro ano, que é no final do secundário, de lá, você tem a Sim. opção de fazer o vestibular tradicional ou utilizar a nota do PAS. Então, assim, por essas notas, por essas provas, eu não consegui passar para medicina nessa universidade pública. Mas lá tem uma específica só de medicina e enfermagem, lá em Brasília, que é a ESCS. Ok. E ela tem, né, dessas duas vertentes e tem uma prova específica também. E aí depois de eu ter terminado o secundário, o ensino médio, eu fui fazer na verdade, eu estava cansada de fazer pré-vestibular. Então, Imagino. eu fiz, porque durante o ensino médio eu fiz cursinho pré-vestibular para me preparar para essas provas e preparar para o Enem também, porque também o Enem também é uma possibilidade, não sei se você conhece. Já ouvi Conhece? falar, sim. Então, é um exame nacional em que a sua nota você pode usar em todos os estados do Brasil, em todas as faculdades públicas, né? E alguns institutos federais também. Sim. Então, você também se prepara para isso. Então, eu estava cansada de estudar para essas provas e tudo. Aí eu falei, vou fazer um curso técnico. Aí fiz um curso técnico de informática. Ainda fiz um Olha, curso técnico que durou. Aí eu fiz quem ele diria? durava 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos com estágio. Então, eu comecei, chegou na metade do curso, eu falei, nossa, não quero isso para mim, não. Vou voltar para estudar para medicina. Aí eu parei não, eu continuei o curso, porque eu queria terminar para ter o diploma, né? Eu falei, já comecei, vou terminar. Então, eu terminei o curso, mas no final desse curso eu passei a fazer o pré-vestibular novamente para essa faculdade em específico de medicina. Ok. E aí eu fiz, estudei muito e tudo mais. Aí fui fazer a prova. A prova desses vestibulares são divididas em 2 dias, um dia de humanas e um dia de exatas. Normalmente é Ok. um sábado e domingo. E aí eu fui fazer a prova no sábado de humanas e né, foi bem cansada, bem puxada, você faz a tarde toda, assim, Ainda por cima num aí fim de semana. no fim de semana. E aí eu cheguei em casa cansada, e até jantei, tomei um remédio, fui dormir bem cedo, assim, umas 9 horas da noite, algo assim.
E aí, no outro dia, minha mãe ia trabalhar cedo, porque ela é enfermeira. Sim. Então, ela foi fazer plantão e meu pai estava em casa, ele fez o almoço e ele tem costume de cochilar depois do almoço. Então, assim, eu estava lá dormindo, isso o tempo todo eu dormindo. De manhã já era, sei lá, 10h30, 11 horas, eu dormi. E aí ele almoçou e foi cochilar e esqueceu de mim. E eu não coloquei despertador porque meu pai já está em casa. Então eu falei, poxa, não preciso de despertador. Quando foi ver, quando eu acordei, que eu despertei, já era 1h30. A prova começava 1h30. Eu perdi a prova. Uau! Na hora que eu olhei para o relógio, olhei para Imagina o meu pai, desespero. gritei meu pai, o que que foi? Eu falei, você não me acordou para a prova, e não sei o quê. Aí ele também entrou em desespero e eu comecei a chorar e não sei o quê. E aí foi um desespero enorme, assim, eu fiquei muito triste. E aí no dia, assim, quando minha mãe soube da notícia, minha mãe me deu uma bronca e falou que não ia pagar mais curso para mim, que era para eu me virar com a nota que eu tivesse do Enem, e não sei o quê, e nananã, e eu, né, depois desse choque todo, essa mãe ainda fala para você assim, se vira agora, não vou pagar mais nada. Estás por tua conta. Imagina, Aí eu, complicado. aí foi que eu, pela minha nota do Enem, que é essa prova que eu te falei, né, que é uma prova que você usa a nota para passar em várias faculdades, né? Federais, públicas ou privadas também. E aí eu consegui uma bolsa de 100% nessa universidade privada, em Direito. Olha, muito Aí eu fui. Aí foi assim que eu entrei. Acabei gostando. Eu fui vendo que dava para ir para. Deixa eu só. Que eu dava para ir para outras vertentes, né? Dentro da área do direito mesmo. Que dava para assim, trabalhar enquanto eu fazia o curso, né? O curso de informática, no caso. Não, já dentro do curso de Direito, foi por isso que eu entrei, porque eu pensei assim, eu vou entrar no curso de Direito, e o curso de Direito não era integral, era só de manhã. Ok. E aí, eu poderia fazer um estágio e Uhum. ganhar alguma coisa por isso, tipo, né, para ter uma remuneração para mim, para eu poder trabalhar, para eu poder ter uma prática. Então foi isso que eu pensei, eu falei, isso me dá essa abertura, o que medicina não me daria, né? Medicina também me fecharia um pouco isso, que eu teria que ter tempo integral para aquilo e tudo mais. Ok. E aí foi por isso também que eu escolhi mais e segui. E aí dentro do curso eu acabei gostando e falei, gostei, vou ficar por aqui. Eu Afinal, não gostei. foi uma má escolha, não é? Então, Não, foi juntar o útil ao agradável. Não era a tua sim, primeira opção de todo, mas com esse benefício da bolsa, não é? 100%, e poderes também conciliar com a parte, com a vertente prática, não é? Foi muito sim, bom. isso foi muito importante. Muito bem. Ainda bem que escolheste o curso de Direito. Acho que não te arrependeste, não é? Não, até agora, assim, eu acho que eu poderia ir para outra área, acho que seria mais rentável. É, acho que é outro momento da conversa. Depois, É. Neste momento é Direito e pensas em é, conciliar, por exemplo, existe a medicina legal, é uma área também que te interessa. sim, É? eu acho Muito bem bem, então interessante. mais lá para frente pode ser que, não é, dê para aconselhar. Agora diz-me, Sim. recordas-te do teu primeiro dia de aulas, que entraste assim na sala, já que não era a tua opção, a tua primeira opção, aliás, o curso de Direito, recordas-te do momento, como é que foi a tua reação, o teu envolvimento no primeiro dia de aulas? Bom, eu não lembro do primeiro dia, mas eu lembro, assim, dos primeiros momentos, Sim. que eu comecei mesmo a frequentar, né? Mas eu achei bem interessante, porque eu achava sempre que o curso superior era um bicho de sete cabeças, tinham pessoas muito mais velhas, tinham pessoas muito mais inteligentes do que eu, eu não vou dar conta, vai ser difícil. Então, essa foi a minha primeira impressão, que aquilo era um mundo totalmente novo e que eu estava, sei lá, sendo jogada numa jaula com vários leões. Meio Foi mais ou perdida, não é? Mas a tua turma era essencialmente pessoas mais velhas, porque normalmente as pessoas entram muito para o ensino superior aos 16, algumas aos 17, 18. Sim, aos 17, na maioria eram novos, como eu. Tinham algumas pessoas mais velhas, eu lembro que tinha umas 5 ou 6 pessoas, assim, de mais de 40 anos, assim, eram poucos. Mas eu falo em geral, quando você entra na faculdade, tem todo mundo mais velho, todo mundo parece mais experiente, Com muita maturidade. você acha que você não é ninguém, você acha, nossa, o que eu tô fazendo aqui?
Ok, então sentiste um bocado assim perdida, não é? No meio Sim. de tanta gente, se calhar, que tu vias como mais experiente e tu ali um bocado que onde é que eu estou, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas passou, não passou? Passou, depois eu falei, isso aqui é moleza, eu vou dar conta, nem tem É, conta. não tinha como, não tinha como não dar, não é? E lá Não, no tem que estudar. Brasil, ao contrário daqui de Portugal, o curso de Direito é 5 anos, não é? 5 anos, são 5 10 anos semestres. e é só a licenciatura, ou tem um mestrado integrado. Em algumas universidades Não, é só a licenciatura. é só mesmo a licenciatura. E o mestrado depois também são 2 anos lá, não é? Sim, depende de onde você for fazer, porque tem várias faculdades que oferecem, então tem a UNB também, que é a pública, tem algumas privadas, tem Sim. diferença de cursos, depende de qual você vai seguir. Depende da universidade. Muito bem. E agora, diz-me, uma vez que te licenciaste no Brasil, não é? Em Direito, como é que está a ser ou como é que foi a tua adaptação ao ensino superior português? Desde o processo da candidatura, da viagem, da estadia, da gastronomia, do clima, os transportes, uma vez que são realidades e ensinos completamente diferentes. Como é que foi ou como é que está a ser essa adaptação? Bom, eu acho que isso gera uma conversa bem longa, né? Se for contar tudo aqui, que eu gosto de contar. Conta Mas, mesmo. é, mas assim, eu fiquei bem entusiasmada quando começou todo o procedimento, porque quando a gente, que não é tudo novo, vamos, né, enfrentar tudo novo, mas eu fiquei com muito medo, muito receio de, não, vou ter que estudar tudo ainda, porque já tinha fazendo 2 anos que eu terminei a licenciatura no Brasil, né? Vai fazer Sim. agora 3. Então já estava meio desprogramada para estudar, né? Então já estava assim, tem que estudar Calculo. de novo, e ainda mais em outro país, né? Outras coisas. Então, assim, eu já tinha essa ideia em mente, em vir para outro país e estudar e me aperfeiçoar, ainda mais na área de direito, eu sempre tive isso em mente. E isso foi algo compatível com meu marido, né? Enquanto a gente namorava, a gente conversou sobre isso e tudo. E eu vim mais para cá para poder acompanhá-lo. Por quê? Porque ele recebeu uma proposta de emprego Sim. aqui em Portugal, né? Aqui em Lisboa. Mas antes disso ele recebeu uma outra proposta e começou a estudar inglês para poder, né, dar uma melhorada no inglês dele para poder fazer as entrevistas em inglês que eram as necessárias para entrar nessas empresas. E Ó, acabou passando nessa entrevista e foi chamado. E aí a boa. gente começou a fazer todos os procedimentos, né, para ele vir. E eu falei, e agora, o que que eu faço, né? Eu vou, trabalho lá, largo tudo aqui, o que que a gente faz? Na época a gente não tinha casado ainda, a gente começou a pensar, não, vamos casar, vamos melhorar aí para poder irmos juntos e pronto, né? A gente já tinha planos de seguir casar lá mesmo, só não era nesse tempo, né? Era depois. Sim. E aí eu pensei, eu vou procurar algumas faculdades e ver o mestrado, ver como é que funciona e tudo. E aí foi que eu escolhi a Nova, né? A Universidade Nova de Lisboa. Eu achei o curso fantástico, assim, a matriz curricular, o É. valor também, né, me agradou um pouco, porque as outras eram um pouco mais caro. E o horário também. Então eu pensei assim, poxa, é um curso muito muito reconhecido, é uma faculdade bem reconhecida, não é tão velha, né? É. É recente, mas mesmo assim tem um bom nome. Eu pensei, poxa, então eu gostei. E a vertente também deles poderem colocar a questão da magistratura e diferenciar a advocacia nesse curso, né, de direito forense e arbitragem. Então, essa vertente de você ir para a magistratura e para a advocacia, eu achei isso muito interessante. Por isso que eu escolhi ele e segui. E aí, quando eu vim, o meu visto saiu antes do Cláudio, né, do meu marido. Por conta da Ok. pandemia, né, que foi todo ano passado. Então, o meu saiu antes por conta dos estudos. Então, o meu saiu antes e eu tive que vir sozinha. Então, no início de setembro, uma semana antes das aulas, meu visto chegou em casa e eu tive que arrumar a viagem em uma semana. Mas, assim, a gente já sabia que ia vir, né? Estavam todos os preparativos, arrumando as malas e tudo, todo mundo já estava sabendo, né? Os mais próximos. Mas, Sim. mesmo assim, quando chegou ali na semana, acho que foi que caiu a ficha. Que aí todo mundo ficou tipo, caraca, você vai agora? E como é que vai ser? Por que que você vai agora? Sabe? Todo mundo ficou meio assim, atordoado. E aí a gente organizou a viagem e eu vim, né? Eu vim primeiro, no dia. Foi, foi uma semana. Não, foi um final de semana. Eu cheguei no sábado e a aula já começava na segunda-feira.
Então, assim, Uau, foi muito assim, muito em cima da hora. não foi nem uma semana antes, Mas já assim, foi... tinhas o local, a casa onde irias ficar, não é? Sim, a gente pagou pelo Airbnb, que Ok. foi a nossa madrinha de casamento, que foi até onde nós nos conhecemos, né, a Helenara, ela pagou a estadia de 1 mês pra gente aqui, e aí Sim, nesse Airbnb, que ficava lá em Saldanha. E sim, aí eu vim, acabei usufruindo desse primeiro mês sozinha, né, porque o Cláudio não conseguiu vir, e sim. aí na sequência a gente conseguiu arrendar um apartamento aqui na Reboleira, anterior a Boa. esse, ficamos lá até mês de janeiro, até o final de dezembro, já mudamos para outro. Mas assim, acho que a adaptação foi um pouco difícil porque eu sozinha aqui, eu fiquei um pouco não, eu fiquei muito perdida, Imagina, porque um eu mundo não conhecia, novo, tudo novo. não, eu não conhecia ninguém, eu não fazia nada, gente, mas assim, os donos da casa do Airbnb onde eu fiquei, eles foram muito solistas. Eles se propuseram a me buscar no aeroporto, mas Uau, acabou que uma colega nossa, uma colega assim, uma irmã de uma colega do meu marido me foi buscar no aeroporto, né, para a gente não ter que dar essa despesa, esse gasto para os donos da casa. E sim. aí eles me levaram até lá, mas eles foram muito receptivos, assim, nos trataram super bem. E a gente adiou várias vezes, porque a gente contratou a primeira vez pelo Airbnb em Sim. junho. Era para a gente chegar aqui em junho, que estava programado. Mas acabou que, com todo o negócio da pandemia, e toda hora a dia, não saía o visto, a gente não conseguiu vir antes. Então a gente deixou pago, né, o Airbnb, e eles falaram, não, quando vocês puderem vir, vocês avisam que vai estar para vocês o quarto. Era um quarto de casal, Ah, né, e deu o banheiro. garantia total. E aí eu, nossa, graças a Deus, né, todo mundo a gente ficou aliviado, porque a gente pensou que ia perder esse mês pago, né, mas eles foram muito, assim, muito Muito receptivos e muito, compreensíveis. isso, muito compreensivos. Ótimo, ainda Mas bem. assim, com comida, hã? Diz, diz. Fala assim, mas com a comida eu ainda não consegui comer de tudo daqui, né? Porque acaba que a gente vai ao mercado e compra aquilo que é semelhante, que é É, comum para a gente, né? Que a gente sabe fazer, que a gente sabe comer. Mas eu provei o pastel de nata, né? O pastelzinho de natas. Belém. Nossa, adorei. Muito bom. Muito bom. Bacalhau também. Nossa, aquela poça de bacalhau, uma delícia. Não sou assim muito fã, Camarão. mas aprecio minimamente o bacalhau. Sério? Não Não, sou fã, adoro. mas pastel de nata foi sim o amor à primeira vista. Foi a primeira coisa da gastronomia portuguesa que eu realmente consegui apreciar e até hoje. É mesmo. Mas bacalhau nem tanto, bacalhau nem tanto, não. Não, eu adoro. E Bacalhau, em termos várias de. comidas, assim. Não consegui comer tudo ainda, né? A gente tem É, várias. Que é mais ainda quando a tem pandemia. tempo, é o primeiro ano ainda, vais ter É, tem tempo para tempo. descobrir. E em termos de estadia, gastronomia, pronto, já aqui já falaste, e o clima, porque acredito que em Brasília, não é, faz mais calor, não é? No Brasil deve haver Sim. zonas mais frias, mas como é que tu lidas com a questão do clima? Que aqui é um bocadinho mais friozinho. Sim. Adaptaste Não, lá em Brasília. Sim, lá bem? em Brasília, lá tá bem quente. Sim, Teve épocas atrás, alguns anos atrás, que em junho, julho, que é o inverno de lá, era mais frio. Agora, de uns anos para cá, isso não tem mais. É só uma chuva, é uma brisa, alguma coisa assim que fica um pouquinho mais frio. Mas não tem mais frio, então é o tempo todo quente. E chega uma época do ano que é assim, agosto, setembro, outubro, que é uma seca, muito seca, muito seca. E você, tipo, a umidade cai lá para baixo, vai para 5, 7% de umidade do ar. E o uau, sol rachando, o sol, né, pegando. Mas, e lá é muito quente. Mas, assim, claro que não é comparado ao Nordeste do Brasil, né? Porque o Nordeste do Brasil chega, sei lá, 40, 38, 35. Lá é, sei lá, fica nos 25, 27, vai por aí, entendeu? E para baixo ou para cima. Mas lá é bem quente e abafado, e não é úmido, então é muito seco, então é você muito. não soa tanto. É bem estranho, né, o clima, é só para ir lá para entender. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei ainda no final do verão. Eu senti muito calor e muita umidade. Quando eu cheguei, assim que eu saí do aeroporto, eu estava suando e aquela umidade, eu falei, onde é que eu tô? Tô na praia. Né, me sentindo na praia, né? Porque nas praias lá do Brasil, você já desce, você sente o calor e sente a umidade, você sente o É cheirinho do forte. mar. Já. É, muito forte. E aí eu cheguei, nossa, eu tô
né, tá muito quente e tal, eu tava de roupa preta, porque no avião tava frio, né, e tava toda agasalhada, e já cheguei aqui naquele calor e suado. Aí no primeiro dia eu já fui à praia com essa colega do Cláudio, ela e o marido dela me levaram à praia, até que, nossa, eu cochilei na praia, fiquei em insolação, mas deu tudo certo no final, eu curti a Ótimo. praia pelo menos. E gostei do calor, eu gostei bastante. Eu acho que eu me adaptei muito bem, assim. Eu gostei do calor, não peguei assim o ápice do verão, Não, mas a gente este ano chegou, nem foi assim muito, muito, muito quente. Houve verões mais quentes. né? E com o frio, este ano não está assim muito, muito frio, comparando alguns anos atrás. Mas o frio daqui assustou-te ou nem por isso? Assustou, porque eu nunca tinha pegado um frio desse, né? Então, assim, como na outra casa não era, era Nós um pouco mais frio, a gente pegava muito vento, né? Era muito ruim ficar passando as noites de inverno lá. A gente colocava as bolsas quentes debaixo do edredom, porque não tinha aquecedor, e 3 blusas de frio, mais o cobertor por cima para poder dormir. Então, assim, eu tava desse jeito. Agora, nesse novo apartamento, a gente pegou o finalzinho do inverno, né? Agora tá pegando. E aqui tem um aquecedor, então nos dias mais frios mesmo, nós usamos o aquecedor e deu tudo certo aqui no quarto. Mas o frio, esse frio, eu nunca tinha passado, não. Eu passei. É falta de hábito, mas não, acredita, já houve anos que o frio era mesmo, mesmo, mesmo intenso, muito forte. Este ano não está assim tanto, mas é tudo questão de hábito. Vais ver que daqui a um ano, dois, já te vais habituar. Vais chegar ao Brasil, Mas se eu calhar vais gostei. estranhar. Eu gostei, em geral, eu gostei. Sim, e agora, mudando de assunto, diz-me que áreas é que tens mais interesse? Que áreas é que te atraem mais? E desde o início, acho que os professores eles sempre falavam assim: todo mundo vai querer ir para penal. E depois Sim, mudam-se no meio do caminho e tal. Eu não mudei, eu sempre quis penal. Apesar de não ter ido para trabalhar ou estagiar em algum escritório de penal, eu sempre gostei dessa vertente. Então, e assim, eu porquê acho que já essa é uma agora? área que, né, E porquê já agora a área de penal? porque agora Não, não, porquê que a área de penal te atrai mais? O eu que é acho que que mais é pelo teor investigativo da matéria, assim, da área, sabe? De você ter a que parte investigar, de investigativa? você descobrir. Ótimo, muito bem. E é só o penal, nem a parte da medicina, como começaste por dizer, que era a tua, enfim, vocação ou aquilo que sentias que era mais compatível contigo. Sim, agora que você comentou, me fez lembrar que realmente eu tinha passado isso pela minha cabeça, da medicina legal, mas assim, me atém um pouco sim, porque me dá assim um pouco de vontade de aprender mais sobre isso, né? Porque está mais envolvida com medicina, então eu acho também um tema bastante interessante de se aprender e seguir também. E Dá até para incluir. tem alguma ligação com a área penal, não é verdade? Seria Sim, juntar o útil ao agradável, não é? Porque também direito exatamente. não é só o mundo jurídico, não é? Também tem outras Sim. vertentes, não é? Como a medicina legal, a parte forense, que também é importante termos em conta, não é? Agora, diz-me que métodos de estudos é que aplicavas na licenciatura, se mantém agora no mestrado, ou alterou-se um pouco? Adaptaste a alguma coisa e por que motivo? Bom, na licenciatura, eu Sim, estudava no início, como eu tinha mais tempo, não trabalhava e tudo, então eu tinha um tempo integral para o estudo. Eu sim, estudava sempre assim, acabou a aula, eu fazia meus resumos. Não, resumo nem tanto, eu fazia o resumo da aula mesmo, né? E pegava minhas anotações, ia ali revisando, passando a limpo. Eu tinha sempre os rascunhos e ia passando a limpo. E olhava o conteúdo nos livros. E depois passando o tempo, e eu não tinha esse tempo todo. Então eu acabei só ou passando a limpo a matéria e tirando as dúvidas nos livros assim na semana da prova. Então eu não fazia isso rotineiramente. Eu passei a fazer isso só na semana da prova, porque lá a gente tem assim, pelo menos na minha faculdade era assim, uma semana eram todas as provas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todas as provas. semanalmente tinham provas? Não toda semana, eu falo assim, era bimestral. Então, a cada 2 meses, aplicava-se uma prova. Ou Ok, trimestral, 3 meses, aplicava-se uma prova. Então, cada semestre eram, sei lá, você fazia 2 ou 3 provas, ok. entendeu? E durante esses períodos de prova, de exame,
Eu estudava, agora, fora isso, eu não estudava. Isso chegando na época que eu já estava trabalhando, que eu estava fazendo algum estágio, algo assim, que eu só tinha tempo de estudar mesmo durante o período de prova. Então, eu estudava dessa forma. Quando chegou aqui, né, para fazer o mestrado, no primeiro semestre, agora, né, que acabou que acabou, eu Sim, tentei repetir né, da mesma forma, não estudar tanto durante o curso, durante as aulas, e só exato. estudar na semana de prova, já que as provas iam ser espaçadas, né, os exames iam ser espaçados, assim, ia Sim. dar tempo de estudar. Mas, assim, eu percebi que é muito mais matéria. Por quê? Porque é um semestre todo em um exame. É, Então, assim, é muita coisa para é estudar. muito mais conteúdo. Então, eu acho que não foi o melhor método. Que, né, para eu poder estudar só na semana de prova. Então, eu passando dias e dias aqui antes do exame, madrugadas adentro também, estudando, e não dava tempo, e chegava no exame, meu Deus, não sei de nada. Mas, e foi, então, eu aprendi, e sei que não posso repetir isso agora, sei que eu tenho que Foi uma estudar sempre, estar lição. estudando. Sim, É muito bom. Também aprendemos com os erros, não é verdade? E essa questão dos métodos também acho que, não sei se tu concordas, depende muito, varia de disciplina, ou seja, de cadeira para cadeira, não é? Há cadeiras mais, todas são exigentes, não é? Mas há aquelas que sentimos mais à vontade, se calhar não temos que dedicar tanto tempo, não é verdade? E há é outras que já verdade. exigem uma preparação muito prévia, que é para não acontecer essa situação que estavas a descrever há bocadinho, de chegar à altura do exame e deparares contigo, não sei o que é que eu andei a fazer o semestre todo, tenho tanta coisa para estudar, será que vou dar conta do recado? Sim. Não é? É ir alterando e vendo o que é que funciona melhor. E agora, diz-me a teu ver quais são as 3 qualidades, por assim dizer, se quiseres dizer mais, também estás à vontade, habilidades que um estudante de Direito deve ou precisa de ter para um eficaz exercício da profissão. Bom, eu acho que eu não iria limitar aí algumas palavras, eu iria falar que depende. Depende do que você quer seguir. Se você quer ser um bom advogado, por exemplo, você tem que ter algumas características de advogado, né? Como, por exemplo, Então, você conseguir, ou você pode adquirir essas características, essas qualidades. Por exemplo, ter uma facilidade em falar em público, né? Porque o advogado precisa ter as sustentações orais, seja em qual área for, precisa ter a oralidade, né? Muito boa. sim, Também uma qualidade ou característica de convencimento, você conseguir convencer as pessoas, né? De desde a persuasão. lado, de exatamente persuasão. Então, eu acho que é isso. Para a advocacia seria isso, para a magistratura são outras características, eu acho que você Sim, tem que saber, já não pode tanto abordar ou defender um lado, né? Você tem que ser sempre neutro, também conseguir analisar os dois campos, as duas partes. E eu acho que depende. depende então das vertentes, não é? Mas Sim, ambas as vertentes têm, eu acho, no fundo, aquelas questões, não é, básicas e aquelas habilidades que tu referiste, a argumentação, não é? Um bom poder de argumentação, a persuasão e a retórica, não é? E o debate que é muito, muito importante. Se calhar o debate é mais para a vertente da advocacia, não é? Mas assim, do modo geral, são essas habilidades que tu mencionaste e que é muito importante um estudante de Direito ou um futuro advogado ter já previamente. E agora, falando desta questão de estágio, não é? Realizaste já algum estágio, mesmo durante a licenciatura ou após a licenciatura? E se sim, como é que foi a experiência? E se não, tens vontade, achas importante essa experiência? eu fiz 2 estágios durante a faculdade, né? Durante a licenciatura. Sim, E eu acho muito importante, porque acaba colocando toda a teoria que você aprende na sala de aula em prática. Então, assim, dependendo se você vai, por exemplo, eu acho importante você seguir. Lá tem muitos órgãos públicos, né? Então, eu acho importante você fazer um estágio num órgão público, no TJ, no tribunal, e no escritório de advocacia, que foi o que eu consegui fazer. Primeiramente, eu consegui fazer um estágio no órgão público, que lá eles têm os processos seletivos, e eu passei em vários processos seletivos desses órgãos, mas eu escolhi um e fui sim, fazer esse. E depois eu passei 2 anos, né, no tribunal,
judicial, é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, TJDFT. Passei 2 anos, um primeiro ano na distribuição que recebia termos circunstanciados, que era de crimes, né, de crimes de menor potencial ofensivo, e algumas ações de família. E o outro segundo ano eu passei, né, o segundo ano destes 2 anos, eu passei no gabinete de um desembargador, que são Isto é os... quando ainda estavas a licenciar-se, não é? A licenciar Isso, nos 5 durante a anos. licenciatura. Ok. E ali dentro desse gabinete, ele era um desembargador, que é aquele juiz de segundo grau, né? Como se fosse aqui o juiz da relação, Tribunal de Relação de Lisboa. Sim. Lá são os desembargadores, né? De segunda instância. E aí eu fiquei 1 ano nesse gabinete também, aprendi muito nos dois, muito mesmo. E aí eu fui buscar, então, um estágio nos escritórios de advocacia. Então, comecei a buscar vagas, a entregar currículos, e aí consegui um em Direito do Trabalho, num escritório que era focado no Direito do Trabalho. E fiquei lá 1 ano. E aí foi já nos finalmente da faculdade, já no último ano. Ok. E saindo da faculdade, depois de 1 mês de eu ter saído do escritório, eu consegui vaga em outro escritório, já na área civil. E aí foi lá que eu fiquei até setembro, agora, antes de vir para cá. Eu fiquei lá 2 anos e alguns meses. Ok, muito bem. Então, dentro dos 5 anos, tu conseguiste fazer mais do que um estágio, não é? Não é para qualquer um, e foi logo desde muito cedo. Tu achas também que é importante, nos primeiros anos, ou só a partir, por exemplo, aqui em Portugal, o curso de Direito, como te disse há bocadinho, é durante 4 anos, não é? Tu achas que é importante desde o primeiro ano começar a procurar estágios, seja no escritório de advocacia, seja em algum órgão jurídico? Achas que é importante logo desde o primeiro ano, ou no segundo, no terceiro, ou mesmo no último ano, porque já se tem uma maior percepção do mundo jurídico, não é? Sim, eu acho que desde o primeiro, por mais Desde que a o gente, primeiro? desde o primeiro você não sabe muito, não, mas eu acho que já você estando naquele ambiente, se colocando naquele ambiente, se ambientalizando mesmo com a situação, com o direito, eu acho que isso te ajuda muito a entender se você realmente quer aquilo ou não. Então, eu acho que é importante desde o do primeiro ano ser interessante, sim. Seja no órgão público, seja no escritório, mas não que também te coloque lá para trabalhar 8 horas por dia, mas algo tranquilo, 4 horas, num tempo de estágio mesmo, algo De mais forma a conciliar brando. com os estudos, não é? Também concordo, é Sim, muito importante porque, de certa forma, temos uma percepção, não é? Não é que depois da licenciatura seja de todo mau, não é? Ter a primeira experiência com o mundo jurídico, com a área jurídica, mas é como tu dizes, durante o percurso, não é? É quase que uma forma também de nós percebermos que áreas é que são de maior interesse, não é? Ou áreas que exatamente. temos a trabalhar e se realmente não é, estamos no caminho certo, se é o percurso que estamos a fazer que nos vai dar então o sucesso que esperamos, não é? No futuro. E agora, diz-me, já que fizeste um curso de informática, acho que esta questão é bastante relevante. Consideras que nos dias que correm que o marketing jurídico digital, que é uma coisa que se tem falado muito, que é importante e é uma ferramenta ou uma possível ferramenta de trabalho para um maior sucesso na advocacia? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Eu acho que é aplicável, sim. Assim, no Brasil, eles não, na, no Código de Ética da OAB, né, Sim. que é o que rege os advogados, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, eles, eles proíbem qualquer marketing, qualquer propaganda da advocacia. Você não pode sair distribuindo folheto de advocacia, você não pode fazer isso. Mas eles permitem, por exemplo, eles não punem ninguém que tem o seu Instagram, por exemplo, e lá ele publica notícias jurídicas, né? Que tem vários Instagrams jurídicos. Ele não vai punir isso. E também você não vai ficar dizendo, olha, gente, faço isso, faço aquilo. Não, isso não é certo, pelo menos no código de ética. Mas o que as pessoas fazem, que eu acho interessante, é colocar ali, não expondo seus clientes, claro que não dá para expor, né, pelo princípio da confidencialidade, mas expondo casos reais, por exemplo, olha,
ou então algumas jurisprudências, né, que lá no Brasil tem muito, que são Ou as jurisprudências. áreas de atuação também, não é? Que se vê muito Exatamente. páginas Colocar conceitos, assim, de artigos. sim, então, assim, são coisas que eu vejo muitos colegas que estudaram comigo e outros colegas que seguiram a área do direito que fazem isso, e eu acho bastante interessante, que, né, cita conceito e tal, então eles estão indiretamente mostrando que são advogados, não estão fazendo, né, assim, Publicidade publicidade, enganosa. mas eles só estão, assim, falando que eles entendem e que eles estão ali, e aí eu acho que Oferecem certos serviços, não é? E com a qualidade que se pode comprovar através de vídeos ou mesmo de testemunhos, não é? sim, eu acho que por aí sim, mas sem expor, claro, os casos, os processos que eles estão lidando. Ok, faz sentido. E agora, segundo uma outra questão, que não tem muito a ver com marketing jurídico digital, ultimamente, na semana passada, até foi dia 1, se não estou em erro, a Data Juris, base de dados jurídicos, publicou um artigo em que notou que 6% apenas, 6,2% dos crimes de poluição e danos contra a natureza chegaram a julgamento ao longo da última década, o que é muito preocupante, e terminaram a maioria, todos eles, melhor dizendo, em multas, apesar de o Código Penal português prever penas duras para estes tipos de crimes, que podem ir até aos 12 anos de prisão. A minha questão é, no ordenamento jurídico brasileiro, o cenário é semelhante aqui ao ordenamento jurídico português quanto a estas questões, ou é um pouco mais rígida e aplicam penas de prisão mais efetivas, isto é, pena máxima? Bom, aqui não, né? Lá no Brasil, Sim. eles não aplicam pena privativa de liberdade, não ainda, né? O código, deixa eu até que estava aberto aqui, é a lei. Eles aplicam multa, que é a Lei 9.605, de 2 de fevereiro de 98, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas de atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Aqui, na aplicação da pena, eles restringem a prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar. Então, pelo menos aqui, Não prevê penas efetivas nem para aqueles crimes que vão contra a vida, a segurança, não é? A dignidade humana, mesmo que ponha em perigo, também não chega à efetividade da pena, como aqui em Portugal, é isso? isso eu não cheguei a ler sobre isso, eu não entendo muito sobre essa lei, né, do ambiente. Mas o que eu vi é que as leis são, a aplicação da sanção é muito branda, não é dura como aqui, aqui em Portugal, é mais tranquila ainda. Agora, o que eles estão pegando mais, que está realmente levando à prisão, que é um pouco mais rígido, é a questão de tráfico ilegal de animais. Ok. De alguns animais que estão em extinção, ou até outros, né, animais mesmo em geral. Tráfico, ou então algum animal selvagem que você tenha atropelado, alguma coisa assim, tá sendo uma aplicação bem rígida aí. A pena, É isso aí que já a pegou pena mais de rígido. prisão é mais é efetiva, não é? Para essas. Aí sim. Mas também não é tão rígido, não é lá essas coisas assim também não. Mas a gente acabou, durante esses últimos anos, como teve muitos casos, né, de tráfico ilegal de animais, então eles acabaram enrijecendo um pouco essa lei, mas nada muito rígido. Nada muito efetivo. Eu penso que é uma questão bastante delicada, não sei se concordas, porque o ambiente em questão é um tema, é um valor, não é? Um dado, um benefício que nos é dado que acho que deveríamos preservá-lo, não é? E deveria ter uma aplicabilidade mais efetiva, diria, não é? Porque há casos, por exemplo, de incêndios, não é? De florestas, de crimes de poluição, que é muito grave porque o ambiente, não é? Dá-nos o melhor, tudo que temos para termos uma qualidade de vida
melhor, por assim dizer, então temos que preservá-lo. Mas pronto, como a lei não é estática, não é? Há sempre revogações, há sempre alterações, pode ser que daqui a algum tempo as penas sejam efetivamente, as penas de prisão efetivas. Agora, mudando um pouco de assunto, descreve-me um episódio que te tenha marcado pela positiva e também pela negativa, porque nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% mau. Mas durante a licenciatura, um episódio que tenha marcado mesmo pela positiva e um episódio também pela negativa. Bom, eu acho que não deveria ser só um episódio em si. Eu acredito que alguns acontecimentos, né, que vão surgindo durante a faculdade, acho que a gente, pelo menos na minha percepção, eu encarava muito assim, vou fazer muitos amigos, vou conhecer muita gente e tudo. Sim. Mas alguns colegas que você vai conhecendo, nem sempre querem só o seu bem. Eu acho que a gente acaba reconhecendo se as pessoas realmente estão ao seu lado como amigas ou se elas estão só como pessoas que querem se aproveitar, por exemplo, eu sempre fui a que fazia os trabalhos, então, assim, se aproveitavam disso e, sei lá, coloca meu nome aí, sabe, aquela, não, só coloca meu nome, então, era sempre assim, querendo se aproveitar, já que eu era a que encabeçava os trabalhos e, Eras né, bastante liderava. pacífica e flexível. Às vezes eu colocava, Aproveitava. mas chegou uma época que eu falei, não, se você não fizer nada, eu não vou fazer, não vou colocar. Então, assim, eu passei a dividir o trabalho e sempre era assim, você vai fazer? Faz a sua parte, se não, não coloco. Eu Faz tive que sentido. tomar essa decisão meio drástica, assim, né, meio radical. Mas, então, assim, esse tipo de convivência, você achando que vai, né, ter vários amigos e tudo, e não é bem assim. Então, assim, eu fiz algumas amizades, mas eu não levei todas para a vida toda. Eu tenho alguns colegas de faculdade, mas eu não posso dizer que me surgiram amigos mesmo, de verdade. Então, eu acho que esses são os episódios que me marcaram mais, essa questão de amizade, de você ter que levar, porque você tem muito convívio, você passa muito tempo na faculdade, né, com todos É verdade, normalmente aquele. são anos muito intensivos, ainda 5 anos, não é? É uma parte da nossa vida. E você passa aquele tempo dos 5 anos, normalmente é com a mesma turma. Então, É, você, de vez em quando, muda uma pessoa, chega alguém novo e tal, ou você, se você muda de turno, que eu mudei de turno no último ano, eu fui para o noturno, por conta do ok. trabalho. Então, assim, você vai conhecendo várias pessoas, algumas pessoas ficam, outras vão, outras você se torna só colega e fala de vez em quando. Então, eu acho que isso que a gente não tem que se importar tanto, que realmente isso é normal. Então, a gente não tem que se Então ater tiveste tanto. assim uma pequena desilusão com aquela questão, porque normalmente se diz muito que é na faculdade que encontramos os nossos melhores amigos, aqueles amigos para a vida, não é? E chegaste à conclusão que se calhar não é bem assim, e eu também partilho dessa opinião, porque há pessoas, como tu disseste, que entram, não é, nas nossas vidas, permanecem durante algum tempo e por algum motivo ou por outro o contacto depois se distancia, não é? Até Sim, extinguir-se em alguns casos. é E verdade. nós vamos com essa ideia, mas depois a realidade é essa, não é? Não levamos toda a gente que começou o percurso connosco. E um momento positivo, então, é teres guardado, não é? E manteres contacto com algumas pessoas que Sim. iniciaram o curso contigo. Muito bem. E agora, diz-me quais são as tuas perspectivas para, assim, um futuro próximo, a nível profissional. Tens alguma coisa em mente ou tens só em mente agora terminar o primeiro ano, não é? Do mestrado e depois tencionas fazer a tese logo de seguida, tencionas fazer um estágio, ir para a ordem, quais são os teus planos para o futuro? Bom, eu ainda não sei, eu ainda não decidi. Eu ainda estou focada muito em terminar o curso, né? Em estudar e terminar o curso, que é Ainda muito por parte. puxado. Então, assim, É, eu acho que eu não quero ir para a advocacia aqui, e eu sim, talvez nem volte a advogar no Brasil, porque lá eu já era advogada, né? Já tinha OAB. sim. E eu não sei, eu realmente não quero ir para essa vertente. Então, eu quero ir ou para a magistratura, ou para uma vertente mais tranquila do funcionário público, né?
o funcionalismo Ok. público. Mas sabes que a vertente magistratura, já que procuras uma coisa mais tranquila, é muito exigente, porque tens o SES, não é? Também estou aqui a falar com algum conhecimento, com algumas partilhas também, feedbacks que eu tenho recebido acerca do SES, não é? Da vertente magistratura, é bastante exigente e rouba algum tempo também, portanto... E eu ainda tô pensando se realmente vou para essa vertente para estudar e, né, e não ter vida, porque você vai estudar e também tem que fazer uma carreira, né? E tem que ter tempo para isso, tem que dispor tempo e É, energia, né? E literatura sim. talvez não dê para focar tanto na família, em outros projetos. Então, isso eu ainda estou bem reflexiva. Sim, Mas incluindo isso, né, essa questão de ainda perceber o que eu quero, eu acho que o meu foco no meu futuro próximo e distante também é ter uma vida confortável e também poder incluir a minha família nisso. Então, ter um projeto familiar, ter é, filho ainda, né, constituir a minha família. Então, eu acho que eu estou pensando muito, prezo muito mais por isso do que ter uma carreira de sucesso, por exemplo. Eu quero ter sucesso na minha área profissional, mas eu também não claro. almejo ficar Ter uma milionária vida e dar familiar. meu tempo 100% para isso, entendeu? Eu não quero dar meu 100% para isso, porque eu tenho minha vida, não é só trabalhar. Sim, a vida também não é só trabalho, neste caso não é só o mundo jurídico, e como também tem muitas opções, acho que facilita um pouco, temos um maior leque de escolhas, não é? E podes ter todo o tempo do mundo para decidir, porque tendo a licenciatura ou mestrado, não é? Tens mais do que competências para integrar qualquer área. E essa vertente também familiar, vida pessoal, é muito importante. Portanto, quem nos esteja a ouvir é de ter também em consideração esse lado, não é? Escolher algo que dê para compatibilizar com as outras áreas da vida, não é verdade? E agora, muito bem, Amanda, quais são, assim, as palavras que tu destacavas, algo que tu tivesses que convencer alguém que quisesse ingressar o curso de Direito, que tu dirias, ou melhor, como é que tu descreves o curso de Direito? Se alguém te perguntasse assim, numa só palavra, eu gosto de Direito, acho que é um curso que eu gostava de fazer, de experimentar, e tu tivesses que descrever apenas o curso de Direito numa palavra, o que é que dirias? Eu diria que é um direito que requer muita dedicação. Uma Portanto, palavra seria descreves dedicação. direito com a palavra dedicação. Sim, porque você precisa de muita leitura, você precisa se dedicar a estar atualizado com as leis do local onde você se encontra. Se algo mudou, você também já tem que mudar, um código mudou. Já, por exemplo, durante o meu curso veio o Código Civil foi 2016, acho que foi o Código de Processo Civil, acho que foi isso, se eu não estou enganada. Então já veio uma inovação de um código durante o curso que a gente não ia ser 2013 ou é 2016, eu tô, só não sei o ano. Mas teve uma mudança assim que eu estava na faculdade. E aí não, 2015. E Ok. aí durante a faculdade, eu comecei minha faculdade em 2013 e terminei 5 anos depois, final de 2017, 2013, contando com 2013. Sim. Então, eu já peguei essa mudança. E aí você tem que se adaptar, e tem leis novas, e tem jurisprudências, e tem tudo novo. Então você tem, para você ser um bom profissional, e você tem que estar se atualizando. Então, eu acho que você também ter gosto pela leitura, Sim. você também precisa, porque se for para, né, entrar e não gostar de ler, eu acho que não adianta muito, Olha, é porque melhor você vai ler repensar. muito. Você vai ter que ler muito, vai ser obrigado, não vai nem ser um prazer, né? Talvez É. seja só uma obrigação. E ter o gosto, eu acho que o interesse pelo curso já ajuda bastante também. Sim, com certeza. Portanto, antes de escolherem, pensem bem e quando entrarem, sabem que a leitura vai fazer parte do vosso dia. Nem que seja um bocadinho, mas tem que ir atualizando sempre. Portanto, como a Amanda diz, direito é dedicação constante, não é verdade? E no início eu até ficava muito perdida, sabe, Célia? Porque eu ficava, nossa, não estou entendendo nada.
Aí eu falei: "Não, eu vou entender". Aí passei a estudar mais, passei a, né, a tentar entender e consegui. Eu falei: "Tô entendendo". É, tudo é possível e os artigos também acabam por ajudar, não é? Complementar Sim, o estudo, com a jurisprudência, com os artigos e às vezes até é fácil ir pela lógica, pela palavra, não é? Conseguimos codificar e descodificar alguns conceitos de uma forma muito prática, aliado também a uma boa leitura. Agora, Amanda, diz-me se tivesses que recomendar o curso de Direito, se tivesses que vender, não é, o curso de Direito, apresentar o curso de Direito a alguém, indeciso ou alguém que goste da área de direito, mas que não está 100% convincente de que realmente deve ingressar. O que é que tu dirias? As palavras-chave para convencer a pessoa, então, a ingressar este curso, sem reservas? olha, eu não sei se eu convenceria alguém a fazer. Eu Não? acho que eu convenceria alguém a não fazer. Como assim? Porque assim, para mim, eu já tenho 27 anos e eu Sim, sei que cada um tem seu tempo, né, cada um tem seu tempo de chegar naquilo que é o seu objetivo de propõe. vida. Mas eu acho que teriam outras áreas onde eu me sentiria mais feliz, pelo menos até agora. Eu não sei daqui 1 ano, 2 anos, se eu vou me sentir muito satisfeita, né, na carreira que eu segui, mas por enquanto eu estou estudando muito, estou vendo várias coisas, eu não consigo visualizar nada concreto. Então, assim, eu diria: "Olha, vai para uma área que realmente se você ama direito, vá para direito. Se você ama é outra coisa, tá na dúvida, então não faz na dúvida, você tem que ter certeza". Então eu acho que é ter a certeza do que você quer e ir, não ter dúvida, porque se você tiver dúvida, você pode, no meio do curso, desistir, como eu vi várias pessoas desistindo, É porque verdade, é infelizmente. algo que é algo que você tem que se dedicar, tem que estudar e pronto. E se você não gostar, você vai fazer aquilo de mau jeito, você vai ter, por Infeliz... exemplo, você vai ser infeliz, você pode não ter boas notas, porque você não está feliz estudando. Então, assim, se aquilo te torna feliz, se aquilo te faz bem, vai. Mas se você tem dúvida, não vai. Então, ou seja, tu não alimentavas, não davas esperança, não tentarias, de certa forma, Não, convencer a pessoa se identificasses logo de imediato que ela não está preparada, justamente porque tens consciência de que muita gente entra, e eu também deparei-me com pessoas nessa situação, que foram para o curso de Direito porque os pais queriam, ou porque os amigos também foram, e no fundo não era aquilo que queriam, não é? Ao fim de 1 ano ou 2 anos, não é? Dão-se por infelizes e chegam à conclusão que realmente não foi a opção mais acertada. sim, Então, na dúvida, é seguir o instinto, mas se for é, mesmo a certeza, é ir porque é um curso que realmente que abre portas, não é? Como já dissemos aqui, sim. e vale a pena realmente. Agora, para terminarmos, que mensagem queres deixar aos estudantes de Direito, calouros, aos finalistas que estão quase a terminar? Qual é que é a tua mensagem positiva para eles? Bom, eu acho que eu diria assim, continue, né, estudando bastante, então estude bastante para aqueles que Sim, estão começando, e nunca deixe de se atualizar. E também não esqueça da sua vida pessoal, né, do seu bem-estar, da sua família. é. Claro, né, tem muitas pessoas que não encaram isso como importante, né, então se essas pessoas que não acham que esses projetos de vida, esses projetos, né, de bem-estar e tudo, não são importantes, então tudo bem, então se coloque, foque nos seus estudos e E é se só torne isso. aquilo dali. É só isso, então vai. Então eu incentivo aí, então vai. São pessoas, devemos respeitar. Sim, agora, né, se não, né, coloca as outras coisas de lado e vai estudar. Mas eu acho que sempre, de qualquer forma, de qualquer uma das vertentes que você seguir, seja você prezando pelo seu bem-estar, pela sua família e tudo mais, também não é você, só porque eu tô, né, nesse curso, eu sou superior, todo mundo é inferior a mim. Não, é um curso como qualquer outro, e você tem que também fazer sempre de forma a não prejudicar outras pessoas, porque isso a gente vê muito na prática. Sempre no escritório de advocacia mesmo, onde eu já estagiei, às vezes tem muitas pessoas que não querem o seu bem, que elas te veem como adversário. Então, Infelizmente. elas não te veem como um colega, elas te É veem uma como área alguém, bastante competitiva. exatamente, elas te veem como alguém que pode tomar o espaço dela, mas não é assim.
sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse reconhecimento, a humildade de saber o seu lugar também, É muito sempre, e importante. não enxergar as outras pessoas como pessoas inferiores, que estão todas capazes, são todas iguais a você. Pode ter uma Verdade. diferença, pode ter uma qualidade ou um defeito que você não tem, mas as pessoas são diferentes e cada uma tem a sua capacidade individual. Todos nós temos o Então, nosso valor, não é verdade? E o curso não exatamente, faz ninguém ser alguém. Eu acho que, como tu estás a isso, dizer, existem muitos outros valores que temos que pôr à frente, não é? Em qualquer tipo de relacionamento, como por exemplo a humildade que tu mencionaste, e o humanismo, não é? Que é importante, e na exatamente. área de direito ainda mais, não é? É, Ser valor. sim, Sim, eu vejo muito, por exemplo, quando as pessoas já entram na faculdade de direito, pelo menos no Brasil, eu vi um pouco isso aqui também, que é, ai, porque eu sou da área do direito, já sou advogado, ai, já sou doutor, ai, já se sente superior. Gente, não é assim. É algo normal, você vai ser alguém normal, até porque, igual você falou, Célia, você tem que ter humanidade, então você tem que tratar as pessoas com humildade, com humanidade mesmo, com algo normal. Então, você não pode tratar ninguém como se ela fosse inferior, que ela não é. Ela não é é igual a você. mesmo? Você não é superior. Não é. É verdade, e essa questão da vida particular, familiar, pessoal que tu falaste, existem tantas áreas, como já dissemos aqui, em direito, que se a pessoa tiver em consideração realmente ter esse espaço também na sua vida, dedicar à família, aos amigos, outras atividades, Importante. outros lazeres, existem áreas mais, como é que eu ia dizer, mais que requerem menos tempo, não é? Menos exigência, como por exemplo, não tirando, não é, a importância e o esforço que se deve pôr no exercício da profissão, mas existem áreas diferentes, não é, da vertente clássica, tradicionais, não é, do direito, da magistratura, como por exemplo, notários, conservatórias, ou mesmo numa empresa, não é, prestar consultoria, apoio jurídico, então é ver mesmo o que é que faz sentido e se realmente queres só dedicar a vida ao curso e somente ao curso, ou então se queres ter um pouco de lazer, tens sempre este leque de opções também, como já referimos, porque a vida é muito mais que o curso, não é verdade, Amanda? Exatamente. E também, complementando o que eu estava falando, e também não tirar as esperanças, não achar que só porque está demorando para acontecer, para você alcançar o objetivo, não vai acontecer. Cada um tem seu tempo, então vai tudo no seu tempo, vai do jeito que você consegue e espera, tenha paciência, porque tudo é por perseverança, é você acreditando, é o seu esforço, então é no seu tempo, cada um tem seu tempo e vai dar certo. É, Amanda, não terminaria melhor. Fiquem com esta mensagem, cada um tem o seu tempo, respeitem o vosso tempo, respeitem as vossas lutas, as vossas limitações, as vossas conquistas, que tudo no fim vai dar certo. Amanda, muito, muito obrigada mais uma vez por ter Obrigada a você. convite. Esta conversa foi muito inspiradora e acredito que vai ajudar alguém a decidir, não é, se é realmente este curso que quer ou então a ter uma motivação extra, não é verdade? Se tiver alguma inquietação com o curso. Portanto, estou muito satisfeita com esta entrevista. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade e simpatia. Um beijinho grande. Obrigada. Um beijo. Obrigada, mãe. Até. Fiquem bem.